Fala pra gente sobre a votação, como que tudo transcorreu aqui dentro, as portas fechadas, parece que o clima foi bem tranquilo, e sobre o resultado também. É um clima tranquilo, uma votação serena. Eu acho que o Conselho está bem consciente do seu papel, votação democrática. Terminou com as contas aprovadas da gestão passada, ou do último ano da gestão passada. O resultado foi 133 votos a favor, 82 votos contra e 2 abstenções. Dos 133 votos a favor, tivemos 23 votos com ressalva e 110 votos sem ressalva. Isso é bom para o clube, porque assim não gera nenhum tipo de imagem negativa para a instituição política e também não isenta as pessoas que administraram o clube nos anos passados de algumas responsabilidades pontuais. Se os órgãos de fiscalização entenderem e encontrarem qualquer coisa irregular, as pessoas serão responsabilizadas. Você não pode aprovar ou reprovar a conta pensando de uma forma política. Você atuar contra uma gestão por uma questão política. Você tem que ser técnico na questão das contas porque ela reflete a instituição. E foi isso que o Conselho deliberou, democraticamente. A aprovação ela já era esperada, né? O termômetro era positivo, mas de certa forma já era aquela expectativa, né? Então, quando vocês chegaram aqui, já tinha mesmo essa expectativa ou foi algo que vocês já contavam mesmo com a aprovação depois do CORE e também da fiscalização? O que nós tínhamos, tecnicamente, era a aprovação da auditoria sem ressalva, parecer do CORE, que aprovava com ressalvas, e parecer do Conselho Fiscal, que aprovava com ressalvas. Então, assim, tecnicamente, os pareceres eram todos favoráveis às contas. Mas tinha, evidentemente, um ambiente político de conflagração. Que as pessoas queriam votar contra por questão política e outros queriam votar a favor por questão política. A gente sempre espera que o Conselho Deliberativo delibere por questões técnicas. Mas a gente sabe que, evidentemente, as questões políticas influenciam. Então, de verdade, hoje à tarde, a gente não sabia o resultado. A gente sabia que tinha pressão para todos os lados. Mas, graças a Deus, as coisas se refletiram numa questão técnica, que é bom para a instituição, para o Corinthians. Não dá para você gerar insegurança jurídica externa para o clube que já está numa situação muito difícil, falando financeiramente. Hoje aqui, por conta da votação das contas, mas acho que é uma oportunidade importante para a gente atualizar o torcedor dos outros trabalhos que o Conselho também vai tocando ao longo do ano, né? Um deles, a reforma estatutária. A gente sabe que foi implementada uma comissão, que já está com os trabalhos em andamento. Eu queria que você atualizasse a respeito da reforma estatutária e também de outros trabalhos das comissões independentes que estão sendo feitos aqui no Conselho. Não, é uma boa oportunidade. As comissões estão trabalhando, têm cuidado dentro das suas responsabilidades estatutárias. Nós tivemos analisando alguns contratos que foram requeridos pelas comissões, especialmente pela Comissão de Justiça. A questão da reforma estatutária, a comissão já superou uma fase importante, que é a fase da apresentação das propostas através dos associados via conselheiros. Ela agora vai começar a fase das audiências públicas com associados no clube, com a própria massa de torcedores do clube, de pessoas que são apoiadores da instituição Corinthians, para ouvir, auscultar interesses, propostas, e depois a gente passa efetivamente para a redação pela comissão do projeto de estatuto. Então, estou numa fase avançada, ainda leva um tempo, mas já foi dado um grande passo. E as comissões estão trabalhando dentro daquilo que a gente sempre pregou, dentro que rege o estatuto e o regimento interno. Elas têm uma função institucional de acompanhar a execução do orçamento. Elas têm uma função importante, que é levar todas as demandas do associado à diretoria, porque o associado conhece o conselheiro. Muitas vezes ele não tem acesso à diretoria, ao presidente do clube, que tem muitas tarefas, ele não consegue dialogar com o sócio todo dia. E o associado vota no conselho deliberativo. Então ele é como se fosse o deputado, que ele elege, ele quer trazer demanda. E nós temos que nos abrir para receber essas demandas e levar para a administração. Falar, o associado está cobrando isso, e ele quer isso, e a gente está reivindicando isso. É o que a gente tem feito e as comissões têm atuado bem. Você vê, por exemplo, a Comissão das Mulheres, que nunca existiu no clube, que a gente criou, que foi aprovada pelo Conselho, ela fez uma reivindicação importante. As mulheres no clube sempre reclamam que não tem um espaço específico para as mulheres. Que quer descansar uma hora, quer levar seu filho, quer deitar, quer ficar num momento que ela não quer ficar em bar, em restaurante e praticando esporte. E a Comissão das Mulheres reivindicou para mim, nós mandamos um ofício para a presidência, o presidente já deliberou que vai designar um espaço muito relevante no clube, e nós já sabemos onde é, para que as mulheres possam exercer esse momento de tranquilidade delas. E isso é muito relevante, bacana.
foi uma grande conquista da Comissão das Mulheres que nós criamos. Então, assim, as comissões estão trabalhando, estão intercalando, estão conversando com a diretoria através das próprias diretorias, através do presidente do conselho, junto ao presidente da diretoria. Então, tem sido muito bom. Quem ganha com isso é o associado, é a instituição política. Então, assim, não tem nada demais, isso faz parte da democracia. O que as pessoas talvez não tivessem acostumado é que as comissões funcionassem. Elas já são previstas no estatuto. Então, as pessoas às vezes ficam ressabiadas, tal, a comissão não vai fazer nada, vai fazer o que é obrigação dela. O que a gente fez é botar o conselho para funcionar. Isso é muito bom para o povo e bom que oxigena o ambiente também, especialmente a democracia. Ô, Romeu, falando do ambiente do Corinthians, o Corinthians vive uma crise política e nas últimas semanas ficou até marcado por uma carta em papel timbrado que você emitiu contra o Rubens Gomes, diretor estatutário do Corinthians. Queria saber se tem alguma atualização da relação de vocês dois, se vocês conversaram depois, como que está a relação Rubão com o Conselho do Corinthians? Deixa eu te falar uma coisa, tem algumas coisas que são esclarecidas, é muito boa a sua pergunta. Primeiro assim, papel timbrado, quando o Conselho Deliberativo é atacado por alguém, eu sou obrigado a responder em nome do Conselho. E quando eu responder em nome do Conselho, eu vou sempre responder papel timbrado. Eu não fui atacado como Romeu Tomás Júnior, associado, corintiano, nada disso. Eu fui atacado como presidente do Conselho. E naquele ataque, vários conselheiros foram atacados. Então, meu papel é responder institucionalmente. Quando eu falar institucionalmente o nome do Conselho, eu tenho que fazer papel timbrado. Não tem outra hipótese. Eu não posso escrever em papel branco, eu vou estar falando em meu nome pessoal. Eu não posso falar em nome pessoal. Eu tenho que falar em nome do Conselho. E faço isso em papel timbrado. Primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento. Quando o Rubens falou, eu fiquei na dúvida se ele estava falando em nome dele ou em nome do presidente, porque ele é um diretor de um presidente. Eu acho até que o presidente deveria ter vindo a público e responder isso. Vocês deveriam ter questionado o presidente. O Rubens está falando em seu nome ou não? Terceiro lugar. O Corinthians não está vivendo crise política. Eu vou te explicar o que é isso. Crise política é quando você tem uma oposição e uma situação brigando internamente no clube. Não existe isso hoje. Crise institucional é quando o Conselho Deliberativo está brigando com o presidente, com a diretoria. Também não existe hoje. O que o Corinthians pode estar vivendo é uma crise administrativa. Aí é briga de diretor com presidente, diretor com diretor. É um problema administrativo primeiro do presidente e da diretoria dele. Então eu não vou me meter mais nisso. Já falou com o Rubens, já ligou para mim, pediu desculpa e as coisas seguem. Aí é um problema deles, não é meu. Não é do Conselho Deliberativo esse problema, é do presidente. Ele que tem que resolver. Perfeito. Obrigado, Romeu. Valeu, né?